Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer que seja o horário que vocês estejam assistindo aí, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela compreensão, né? Expliquei para vocês aí os contratempos e aí estou postando essa aula hoje no dia seguinte, né? Hoje sabadão. Gravando ela aqui naquele formato do Google Meet ainda, para poder acelerar esse processo. Hoje a gente vai falar da NBC-TG Estrutura Conceitual, continuando a aula anterior, tá? Então, se você não participou, não assistiu a aula anterior, volta lá e vê ela primeiro, para ver o objetivo, as características da informação, seguir aí uma linha de raciocínio, né? Depois a gente vai ter mais uma aula sobre ela, que vai ser semana que vem, ao vivo também, para que vocês possam aí fechar um raciocínio e começar a fazer a parte mais prática, né? Associando aí as outras matérias, a desenvolver o trabalho do livro diário, escrituração, lá na unidade 2, que é o que a gente vai ver, tá bom? Então, só reforçando aí a avaliação, né, programada, as aulas, organizadinho, bonitinho, para vocês perceberem como é que a gente está estudando. Então, estamos ali na aula 5, né, NBC, TG, Estrutura Conceitual, elementos das demonstrações contábeis, principalmente ativo, passivo, patrimônio líquido. Eu separei as receitas e as despesas para a gente poder, na próxima aula, fazer uma revisão geral dela e também falar só das receitas e das despesas. Então vamos lá, eu trouxe aqui algum conteúdo teórico para conceituar, né, para que a gente pudesse perceber o que a norma fala em relação a esses elementos que a gente tanto usa no nosso dia a dia e na nossa linguagem. Então, primeira coisa, tem que lembrar que a gente está falando de uma norma que organizou a ideia pela qual as demonstrações contábeis, né, a elaboração dos relatórios financeiros, que ela chama, precisam ser organizados. Então, para que se faz isso? O objetivo das demonstrações contábeis é o quê? É fornecer informações para tomada de decisão. Eu falei isso para vocês na última aula. Quais são as características que nós devemos levar em consideração ao elaborar essas demonstrações, ao fazer o trabalho contábil? Nós precisamos lembrar, então, das características fundamentais e qualitativas. E aqui a gente vai entender, então, como conceituar cada um desses elementos, utilizando como base o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, o conceito da norma primeiro é: o objetivo das demonstrações é fornecer informações financeiras sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade que reporta, ou seja, que apresenta, que sejam úteis aos usuários das demonstrações contábeis. Pausa. Quem que são esses usuários? São todos os stakeholders, né? Todos aqueles interessados. É o meu cliente, é o meu fornecedor, é o banco, é o meu colaborador, é o sócio. São todas as pessoas que, de alguma maneira, direta ou indireta, estão relacionadas com aquela informação e precisam dela para tomar alguma decisão. Então, na avaliação das perspectivas dos futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade que reporta e na avaliação também da gestão de recursos para a administração sobre os recursos econômicos da entidade. Eu sei que é quase um xingamento, né? É um texto um pouco extenso demais. Mas se vocês condensarem, vocês vão perceber o quê? O objetivo é fornecer informações. Se o relatório é financeiro, é fornecer informações financeiras. Sobre o quê? Sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Ponto. E aí, o texto contínuo da norma é apenas para reforçar a conceituação técnica de que, a partir dos relatórios, se extrai a informação da entrada, por exemplo, de caixas líquidos. Né? Que quer dizer isso? Os fluxos daquilo que entra para a empresa, a gestão desses recursos e a forma como aquilo está saindo. Tá? É basicamente isso que a norma quer dizer. Os elementos são, então, o ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. E não tem problema a gente repetir isso 1000 vezes, porque vocês vão usar essas nomenclaturas até o final do curso. É comum que esses elementos, então, sejam chamados, como a gente costuma dizer, né, da seguinte forma: ativo é o conjunto de bens e direitos, passivo são as obrigações, e o patrimônio líquido são as obrigações com os sócios. Então, a gente separa, né? O patrimônio líquido ele faz parte do conjunto de obrigações, ele faz parte do passivo, mas a gente separa ele por uma ideia que seria mais ou menos a seguinte: obrigações com terceiros, que não sejam os sócios, com todos os outros que não são sócios, e com os sócios eu coloco separado. Ele também é visto como valor residual, que a gente vai ver daqui a pouco. São classificações que a doutrina, a própria normatização dá e aplica em relação a esses critérios que a gente precisa adotar. Então, o que a norma fala que é um ativo? O que é um bem em direito? Ele é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, vamos lá. Onde é que fala bens e direitos aqui? Em nenhum lugar. Né? Então, a gente precisa traduzir essa linguagem técnica. Primeiro, recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Tá? Então, é isso que quer dizer recurso econômico. Por que a norma fala recurso?
para ela contemplar bens e direitos. Porque o ativo ele é dividido dessa forma, né? Ele é conceituado dessa forma na prática quando a gente associa uma coisa com a outra. Então era para vocês entenderem, olha, apesar da norma falar recurso econômico presente, controlado pela entidade, ela está dizendo bens e direitos na data da demonstração, que a gente vai ver a parte do presente agora. Controlado quer dizer o quê? Propriedade ou posse. Né? Então, vamos entender esse raciocínio. Resultado de eventos passados quer dizer o quê? Que aconteceu alguma coisa que deu origem ao registro, ao controle e à evidenciação daquela informação. Então, nada mais é do que dizer, olha, se você possui algum tipo de recurso, bens e direitos, que naquele momento da demonstração estão sob o controle, ou seja, a propriedade e ou posse da entidade, eles precisam ser demonstrados. Então, isso é um ativo. É aquele recurso que vai gerar benefício econômico para a empresa. Por que benefício econômico? Porque não necessariamente ele vai gerar dinheiro, né? Ele não precisa estar vinculado exclusivamente ao dinheiro, ao fluxo de caixa, à entrada de dinheiro de alguma forma. Ele pode representar algum tipo de benefício que não seja somente financeiro, mas sim econômico. Tá? Então, controlado que eu dizia para vocês é que o controle ele é subdividido em propriedade e posse. Então, vamos imaginar que eu trouxe um exemplo para tentar facilitar o raciocínio. Você imagina uma compra de mercadoria e se a empresa já pagou, ela é proprietária. Né? Então, quer dizer, ela fez a compra à vista, aquela mercadoria chegou, quem que é o dono daquela mercadoria? O fornecedor que vendeu ou você que já comprou e pagou? Você. Agora, imagina que você fez uma compra a prazo. O fornecedor te manda a mercadoria, mas você não pagou ainda. Quem que é o dono daquela mercadoria? É o fornecedor. Então você está com a posse daquele bem, daquela mercadoria, mas apesar do fato de não ter pagado, você pode inclusive vender, você pode fazer qualquer outra coisa. Mas aquela mercadoria ela só é sua quando você pagar. Né? Por isso que a gente separa operações à vista e operações a prazo, para fazer esse controle de maneira mais fidedigna em relação à informação. Então, aqui, propriedade e posse são conceitos mais técnicos, mas é para a gente entender, né, essa situação exemplificada aqui. E o último critério é resultado de eventos passados, que vai partir dessa premissa que nós conhecemos. Né? Então, eu faço lá uma decisão na empresa, essa decisão é a compra da mercadoria. E aí, a partir daquilo, eu preciso pensar se há uma influência no patrimônio, se houver, eu vou fazer o registro, o controle e a evidenciação. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, reforçando aí, recurso econômico, bens e direitos, ok? Com a capacidade de produzir benefício econômico. É isso que quer dizer. Presente, na data da demonstração contábil. No dia que eu fecho o balanço, se eu tenho algum tipo de ativo que se encaixa nesses critérios aqui, eu vou evidenciar ele. Por exemplo, tem estoque de mercadoria, eu vou evidenciar. Controlado pela entidade, sob sua propriedade ou posse, em resultado de eventos passados, é isso. Aconteceu uma compra para existir aquele ativo. Então, se eu olhar lá o livro, eu vou ver o registro dessa informação. Eu não inventei nada. É isso que a norma está querendo dizer. Não se pode criar um ativo do nada. Até os intangíveis, que a gente não toca, não vê, não sente, eles possuem um processo de formação. Né? Diferentemente dos bens físicos, que a gente pode ir lá conferir, né? Confirmar, tocar, sentir, enfim, efetivamente. Mas eles também possuem, esses intangíveis também vão possuir um processo de formação. Não se cria um intangível da noite para o dia. É preciso um processo, respeita ali algumas regras e tudo mais. Então, reforçando, se eu perguntar o conceito de ativo para vocês, é bens e direitos, mas o conceito da norma é esse aqui em cima que a gente está vendo. E o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir ali um recurso econômico, né, como resultado de eventos passados. Vamos reforçar e dividir esse conceito em algumas partes também. Quando eu falo uma obrigação, né, que eu tenho direito e eu tenho também o dever. Então, aqui a gente está falando da contrapartida. É o dever ou a responsabilidade que a entidade não tem como evitar. Então, vamos pensar o exemplo de um passivo. Eu consumi uma energia elétrica na minha empresa. Aquela conta de energia, ela vem, né? Vamos supor que a leitura foi feita dia 3 do mês passado, né, do consumo do mês passado, e ela vence no dia 10, beleza? Aquela conta de energia, eu não tenho como evitar de pagar ela, vocês concordam comigo? É um compromisso que eu assumi no momento que eu fui lá na empresa de energia e falei, olha, eu quero energia elétrica. O pessoal lá falou, beleza, você vai consumir? Vou, custa tanto. A gente vai lá, faz a leitura, faz a medição, tá aqui a regra, esse é o cálculo, pronto. Você está assumindo uma obrigação.
para com terceiros, né? Porque a empresa de energia não é seu sócio, neste caso aqui, ok? Então é para fazer essa separação. Obrigação presente significa a mesma ideia. Presente aqui nesse texto significa na data da demonstração, tá bom? E da entidade que pertence à entidade. E é uma obrigação de transferir um recurso econômico. De novo, recurso econômico não é dinheiro, é para ser mais abrangente que isso. É para tentar contemplar mais situações. Porque se a norma falasse de transferir dinheiro, aí tudo que não é transferência de dinheiro seria excluído daqui. Então, a norma ela faz essa pegada mais abrangente, né? Ela faz essa análise mais abrangente. Como resultado de eventos passados, é porque eu fui lá, eu pedi para ligarem a energia da minha empresa, eu fui lá, fiz o consumo de energia, a minha empresa trabalhou, aconteceu, então ela tem uma origem no passado, né? Precisou acontecer algo para criar aquela obrigação, ela não nasceu do vento, ela não nasceu do nada. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio. Aí a norma ainda fala, né, a obrigação é sempre devida a outra parte ou partes, né, a terceiros. A outra parte ou partes pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, um grupo ou grupos de entidades, né, sociedade em geral, enfim, independente disso. É só para tentar explicar que você pode, por exemplo, ter uma conta de energia que você vai pagar para uma outra empresa. Ou você pode ter um passivo, uma obrigação, é uma conta a pagar, um aluguel para uma pessoa física, né? Porque a pessoa física é dona do imóvel que você trabalha lá na sua empresa. Então, assim, basicamente a obrigação aqui é com terceiros. E aí eu só preciso entender que ela é presente na data da demonstração. Então, tudo que for obrigação da minha empresa, o famoso a pagar, inclusive obrigações para com o fisco, né, para com o governo, é um passivo, é uma conta a pagar. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho obrigações a pagar, né, a pagar aqui no sentido de recurso econômico, a contemplar, a transferir recurso econômico, eu consigo compreender e classificar qualquer tipo de passivo, tá bom? E o último conceito dos elementos vai ser o patrimônio líquido, que é a participação, a norma fala assim, a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Vamos recapitular. O patrimônio líquido, ou chamado PL, como a gente costuma abreviar, é o ativo, meus bens e direitos, menos o passivo. Ah, professor, mas eu já sabia disso. Perfeito. E o que você tem que contemplar nesse raciocínio também é que, uma vez deduzidos todos os passivos dos ativos, vai sobrar alguma coisa. Pelo menos essa é a ideia, né? A gente prefere ter mais a receber do que ter mais a pagar. Aquilo que sobra fica na mão da empresa. Aquilo que sobra, a empresa deve para quem a criou, para quem a deu vida. Então, o patrimônio líquido, quando a gente fala que ele é a participação residual, ele nada mais é do que a obrigação da empresa para com os sócios. Então, uma vez que você entende que ele faz parte do passivo por causa dessa ideia, desse raciocínio, porque ele é uma obrigação, a diferença é que ele é uma obrigação com os sócios. Então, o passivo genérico, digamos assim, ele vai ser obrigação com terceiros, né? O meu fornecedor, o banco, o folha de pagamento, o governo, todo mundo que não é sócio da empresa. E o PL vai representar as obrigações. Então, tive lucro. Onde é que o lucro vai nas demonstrações contábeis? O lucro ele vai no patrimônio líquido. Por quê? Porque o lucro pertence a quem? O lucro pertence aos sócios. Então, é uma obrigação da empresa para com os sócios. Ainda que eles não vão lá e retirem, ainda que aquilo fique numa reserva de alguma coisa, né, dependendo da legislação, aquilo vai estar lá representado como uma obrigação da empresa para com os sócios, tá bom? Então, ativo, passivo e patrimônio líquido são chamados de contas patrimoniais naquela doutrina e nas escolas de pensamento que a gente estudou. O objetivo é o de evidenciar, então, esse patrimônio. A teoria patrimonialista vem mais ou menos a partir dessa ideia, né? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, uma vez que eu quero evidenciar o patrimônio das entidades, eu faço o chamado balanço patrimonial, que eu acredito que vocês também já devem ter visto um pouquinho da prática desse processo. Então, cada um desses elementos que a gente percebe aqui tem divisões, subdivisões, grupos, subgrupos, né, títulos e subtítulos, enfim. Isso é para fins de melhoria da informação apresentada. Lembra lá que a gente falou? Então, tem as características fundamentais. Então, se eu quisesse considerar quais são os elementos fundamentais que eu preciso ter num balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Agora, se eu quero melhorar a qualidade dessa informação, o que eu faço? Eu adoto um conceito de plano de contas, que vai ser essa representação, né, dessas informações, fazendo as subdivisões de acordo com a necessidade da minha informação.
Então, a partir desses elementos é que são construídas as demonstrações contábeis. E aí a melhoria da informação segue aqueles princípios, aquelas características, melhor dizendo, que a gente estudou no passado. Então, por exemplo, a gente viu a ideia da tempestividade, né, de apresentar a informação em tempo útil, né, em tempo útil para a tomada de decisão. Esse raciocínio se aplica aqui também. Então, eu vou evidenciar o quê? Todas as informações que são necessárias para a compreensão correta do patrimônio daquela entidade. Tá? Então, é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Aqui tem uma representação muito simplória de um balanço patrimonial. Então, a gente sempre vai ter o quê? O título, né, que é a identificação lá em cima do nome da demonstração, o nome da entidade e a data que aquela demonstração foi executada, né, ou seja, que ela foi elaborada. Por que a data é muito importante? Porque se eu uso o critério de reconhecimento de recurso presente para o ativo, obrigação presente para o passivo, eu preciso ter uma data. Concordam comigo? Então, que dia que aquela obrigação existia? Porque aí, às vezes, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, aquela obrigação pode deixar de existir. Eu posso ter pago aquela conta. Ou o próprio estoque de mercadorias que a gente falou, ele pode ter sido vendido, ele não está mais no patrimônio da empresa. Se reverteu, se transformou em receita. Enfim, né, a gente tem várias situações. Então, a data na demonstração nunca pode ser esquecida, porque ela é o jeito de fechar aquela informação e dizer, olha, até aqui a situação era essa. O que vier depois tem que fazer uma nova demonstração, e isso tem que ser atualizado constantemente. Por isso que a lei impõe regras de escrituração, de elaboração das demonstrações contábeis e apresentação dessas informações. Então, no layout padrão, o que a gente tem? Os grandes grupos, ativo, passivo. Dentro do passivo, a gente tem quem? O patrimônio líquido, vocês estão vendo aqui, e existe uma subdivisão, né, que é o ativo circulante e não circulante, que é o que a gente vai ver a seguir. O mesmo ocorre para o passivo circulante e não circulante, beleza? E aí, para a gente entender os totais, que são a representação do conceito da balança, né? Os bens e direitos precisam ser iguais às obrigações. Essa é a ideia do método das partidas dobradas, adotada pela contabilidade hoje. O que significa dizer isso? Significa dizer que total do ativo, ou seja, ativo circulante mais o ativo não circulante, deve ser igual ao total do passivo, que são passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido somados juntos ali, tá bom? Então, se a gente quisesse ter uma ideia geral, seria basicamente isso. O balanço patrimonial segue sempre essa estrutura. Uma vez que você dominou esses três conceitos e subdividiu ali de acordo com o critério de tempo que a gente vai ver a seguir, vocês vão ver que o balanço ele fica muito mais fácil. Então, vamos lá. Circulante, depois o não circulante. Na linguagem contábil, circulante é no sentido do critério de liquidez, tá? O que é liquidez? É transformar-se em dinheiro ou equivalente, né? É girar, digamos assim, ou circular. Circular significa transitar, correto? Ir e vir, né? Entrar ou sair da empresa. Por isso que eu deixei aqui como exemplo para vocês. Então, quando a gente fala ativo circulante, a gente está falando do quê? Bens e direitos, que seriam quem? Os recursos da entidade, que circulam, né? E mais especificamente adotando um critério, porque aí como é que eu vou separar, né? Se eu quero saber o que é uma coisa ou outra, a gente vai usar o critério do prazo, que é o que a própria norma fala. Então, qual é a ideia? Que até 12 meses após a demonstração contábil, aquilo é circulante. Então, vamos retomar o raciocínio. Se eu tenho lá uma mercadoria em estoque, né, e eu faço um balanço na data de hoje, eu tenho que idealizar até 12 meses aquilo como circulante ou não circulante. Eu já sei que é um passivo, eu já sei que é um ativo, mas eu preciso fazer uma subdivisão para evidenciar melhor aquela informação. E aí a gente vai construindo o conceito de patrimônio propriamente dito. Então, circulante é 12 meses até, né, melhor dizendo, é bom usar essa expressão, 12 meses após a demonstração. Então, eu faço a demonstração hoje, até 12 meses, se aquilo vai circular de alguma maneira em até 12 meses, né, pelo menos esse é o critério que a gente usa, eu vou tratar como circulante. Se for não circulante, é porque é depois desses 12 meses, beleza? Então, a data de referência que eu falei para vocês da data da demonstração contábil. E para o passivo, é uma obrigação presente, né? Naquele momento existe a obrigação, então se ela é circulante, ela é de curto prazo. Esse é o jeito mais fácil de entender essas nomenclaturas. Circulante, curto prazo, não circulante, longo prazo. Mas o que é curto, o que é longo? 12 meses após a data da demonstração. Uma vez, um ano, né? Uma vez que você entende esse conceito, você vai ver que tudo se organiza mais ou menos dessa forma.
Então, se, por exemplo, a empresa possui uma mercadoria em estoque para revenda e vai fazer um balanço patrimonial, aqui no finalzinho que eu coloquei para vocês, qual é a primeira classificação que eu tenho que fazer? A mercadoria, ela é ou um bem e direito, né, que eu vou chamar de ativo, ou uma obrigação com terceiros, um passivo, ou patrimônio líquido. Eu não posso fugir desses três conceitos. Ela vai ser uma dessas três coisas. Eu vou lá fazer o balanço de uma empresa, eu tenho os livros, eu tenho as informações, cheguei à conclusão de que tem estoque de mercadoria, aquele estoque, o razonete do meu estoque tem saldo. O balancete lá mostra que o estoque tem saldo. Então, isso tem que ir para o balanço. Se tem que ir para o balanço, eu vou classificar como? Fazendo esse raciocínio. Poxa, é estoque de mercadoria para revenda. Na visão da empresa, isso significa o quê? Isso significa um bem ou um direito, significa uma obrigação com os sócios. Uma vez que você consegue fazer essa primeira classificação, tudo se resolve mais facilmente. A segunda, aqui só respondendo, né? Então a gente vai chamar de ativo. Por quê? Porque é um bem ou um direito. Se classifica como um ativo. A segunda classificação é o prazo. Aquele estoque, aquele valor em estoque, ele vai circular, se transformar em dinheiro, vamos pensar assim, em até 12 meses? Muito provavelmente. Porque uma empresa não compra estoque de mercadoria para deixar parado. Ela compra para revender. Então, a ideia, pelo menos em essência, é essa. Pode acontecer? Pode. Mas o normal é que eu tenha um estoque de mercadoria sendo vendido todos os dias. Então, aquele estoque, ele é um ativo, bem direito, circulante, que vai circular, que vai ir e vir, de alguma forma, em até 12 meses após o dia que eu estou fazendo o balanço. Fechou? Então, o estoque vai ser parte integrante do ativo circulante. Foi só para representar isso aí. E aí, o não circulante, para o passivo, a gente segue o mesmo critério, tá? Obrigações, enfim, dentro do circulante, a gente vai olhar mais ou menos nesse raciocínio. O não circulante, então, vai representar, dentro do ativo, esse conjunto de bens e direitos de longo prazo, né, que não circulam. O que seria um exemplo disso? Um veículo. Aí eu disse aqui para vocês na segunda classificação. Determinar com base no prazo esse bem ou direito. Então, o veículo, ele vai ser um bem, né? Seguindo o mesmo raciocínio. A gente já sabe que o veículo que eu comprei, ele é usado para entrega de mercadoria, logo ele faz parte do bem patrimonial da empresa. A empresa comprou aquele carro, comprou aquela moto. Agora, ele é de curto ou longo prazo. Vamos pensar. A empresa, ela comprou esse carro, essa moto, para fazer entrega de mercadoria. Então, se ela comprou isso e faz parte do seu patrimônio, a gente precisa evidenciar. Agora, ela tem intenção de vender aquilo, de fazer aquilo circular no sentido de liquidez, né? Claro que o carro vai andar, ele vai circular, ir e vir, mas ela não vai vender a propriedade daquele bem ou direito. Ela não vai ceder a posse daquele bem ou direito para um terceiro. Ela não pretende se desfazer daquele bem ou direito em até 12 meses. Ela quer que aquele veículo dure bastante tempo para ela ter um recurso adicional para poder fazer a entrega de mercadoria. Então, o ativo, neste caso, o bem direito, o veículo, ele vai ser não circulante. É esse raciocínio. Então, a classificação da teoria da contabilidade nada mais é do que o próprio processo que a gente já faz naturalmente. Né? Que aí a gente se acostuma, mas não entende de onde vem essa ideia. Aí você decora. Né? Estoque é ativo circulante e veículo é imobilizado não circulante. Beleza, decorei, vou saber fechar o balanço. Não. Você tem que fazer esse raciocínio para ter clareza, porque aí na prática, na vida cotidiana, você vai se deparar com contas que você nunca viu, com circunstâncias que você nunca viu. E aí você vai retomar esse raciocínio e falar, opa, isso aqui eu preciso classificar. Então, o que é isso aqui? Nunca vi. Vou ter que olhar, perceber essa natureza, fazer essa reflexão, e é esse raciocínio que eu estou mostrando para vocês. Por isso que daí, às vezes, você pergunta para alguém, qualquer dúvida que você tem, essa pessoa sabe responder, porque ela parte desse raciocínio. Ela não te responde o raciocínio, ela te responde se é circulante ou não circulante. Aí você fica, poxa, mas como é que ela sabe eu não sei? Como é que o meu colega entende e eu não entendo? É por isso, porque falta essa base teórica. Então, uma vez que você entendeu e dominou essas regras de classificação, partindo desses conceitos teóricos, você vai conseguir fazer a prática muito mais facilmente, beleza? Então, só reforçando aí, para o passivo, a lógica também é a mesma. Por isso que os dois grupos, eles vão ter essa subdivisão, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo de dois ativos, mas a gente podia citar os passivos também. Tá? Então, aqui o balanço. Agora, eu sei que ela tem estoque. Né? Se ela tem estoque, eu classifico ele aonde? No ativo circulante. E aí, reparem, a estrutura do balanço patrimonial exige que eu coloque embaixo. Ele sempre vai ser representado assim. Então,
Então, primeiro eu explico lá, ativo circulante, é como se eu abrisse uma janelinha e dissesse, olha, tudo isso aqui abaixo está composto ou está compondo o meu ativo circulante. Aí pula uma linha, ativo não circulante, veículo. É claro que ia ter o valor, ia ter outras informações adicionais aqui, né? Eu só estou simplificando. E aí o fechamento desse raciocínio se dá pela forma do passivo. Eu faço a mesma ideia. Então, o que seria um exemplo de um passivo circulante? Vamos pensar no empréstimo que a empresa faz. Eu vou lá no banco, no dia 30 de dezembro de 2021, certo? Vou lá no banco, falo assim, olha, eu quero um empréstimo para pagar em 48 parcelas, ok? Ok, o que é o empréstimo na visão da empresa? Né? Vamos pensar que nós somos a empresa. Eu fui lá, assinei um contrato e recebi dinheiro. Então, isso é uma ideia. Isso vai entrar recurso para a minha empresa, eu vou usar, vou comprar um carro, vou fazer vou comprar mercadoria, vou fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Por isso que eu pedi dinheiro, né? Construir uma nova instalação. Beleza. Agora, a contrapartida do empréstimo vai ser o quê? A obrigação que eu contraí. Eu vou ter que pagar o banco de volta, com juros, inclusive. Aí eu fiz em 48 vezes, por exemplo. Então, se eu vou fechar o balanço dia 31 de dezembro, eu tenho esse empréstimo a pagar. Primeira classificação, ativo, passivo ou patrimônio líquido? Preciso pensar. Ativo, bens e direitos, poxa, o empréstimo é uma obrigação que eu tenho de pagar o banco. Então, não é. É um passivo. O banco não é sócio da minha empresa, então não é patrimônio líquido, é um passivo. Ok, beleza. Agora, o que eu classifico e como que eu faço essa classificação? Passivo circulante, até 12 meses. Então, eu vou fechar o balanço que dia? 31 de dezembro de 2021. Daqui a um ano, quantas parcelas eu vou ter nesse empréstimo? Né, dessa obrigação total. Uma parte vai ser circulante e a outra parte vai ficar para depois de 12 meses. Então, os primeiros 12 meses são circulante, os demais são não circulante. E aí, conforme ano que vem eu fizer uma atualização do meu balanço patrimonial, aquelas prestações que eram de longo prazo passam a ser de curto prazo. E eu vou pagando, e vou quitando, e vou controlando, e etc. Mas percebam que qualquer situação eu consigo classificar de acordo com esse conceito, com esse raciocínio. Se eu tenho uma conta de energia que vence no dia 5 do mês que vem, aí eu faço um balanço hoje, dia 11 de setembro. Fiz o balanço hoje, a conta vence dia 11 do mês que vem. Até 12 meses depois da data do meu balanço, que foi hoje. A conta ela vence em curto ou longo prazo? Curto. É um passivo porque é uma conta a pagar, uma obrigação que eu tenho com terceiros. Então ela é um passivo circulante. Aí vai vir aqui conta de energia a pagar dentro do passivo circulante. Folha de pagamento, impostos, que geralmente, né, os impostos que a gente considera aí na prática, realmente, eles são de curto prazo, porque eles são pagos mensalmente ou trimestralmente. Alguns vão ser pagos anualmente, mas é mais raro que isso aconteça, né? Enfim, e dentro desse ano ainda se contempla esses 12 meses. Então, geralmente são adotados dessa forma, salvo parcelamento, salvo situações mais atípicas e menos circunstanciais, beleza? Então, assim, o raciocínio que a gente precisa fazer é esse. E para fechar, o patrimônio líquido e o critério de liquidez. O que eu preciso pensar? Por que o patrimônio líquido ele é o único que não tem circulante e não circulante? Porque ele é uma obrigação da entidade para com os sócios. É o valor residual, ele é uma representação daquilo que vai sobrar se a empresa fechar, se ela acabar hoje. Se ela fechasse e parasse todas as suas atividades, você ia fazer o quê? Você ia pegar tudo que você tem, você ia pagar todo mundo que você deve e ver o que sobra. Então, você tinha 20 reais lá na conta bancária. Tinha uma conta de energia para pagar de 5 reais. Sobra quanto? Pagou a conta, sobrou 15 reais. Só que como você foi fundada e criada pelo chamado capital social, você deve este dinheiro para com os sócios. Então, aquilo que sobrou, os 15 reais, é uma obrigação da entidade para com os sócios. Então, a ideia é mais ou menos essa. E aí não se utiliza o critério de liquidez ou de tempo, neste caso aqui entre circulante e não circulante, por isso, porque é constante essa dívida, essa ideia de dívida, pelo menos. Tá? Não que ela tem que sempre pagar, que ela tem que passar lucro ou prejuízo de alguma forma ali para os sócios todo mês ou de tempos em tempos. A ideia por detrás aqui é que a gente possa perceber que o valor residual ele pertence aos sócios, nunca à pessoa jurídica. Tá? Então, ele vai sempre pertencer aos sócios. E neste raciocínio a gente percebe que, uma vez aplicado, ele não depende de questão de tempo.
Então, a demonstração ali, ela segue mais ou menos esse raciocínio. Então, eu não vou classificar o passivo, especificamente o patrimônio líquido, perdão, da forma de circulante e não circulante. Ele tem outras subdivisões que é para separar, às vezes, porque você tem vários tipos de sócios, você tem características, por exemplo, de reservas que são criadas por obrigatoriedade de lei ou por questão de gerência, né? Então, aí se separa essa informação para melhoria dela, mas a obrigação ainda é com os sócios, tá bom? Então, a ideia seria essa, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. Como eu disse, né, o conteúdo teórico ele é para ser bem breve, bem dinâmico, bem específico, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Vou agradecer a atenção de todos vocês, né? Obrigado a todo mundo que se dispõe a estudar essa disciplina, tá aqui comigo nesse tempo para poder aprender um pouquinho mais, tá? Vejo vocês na nossa próxima aula, falando um pouquinho mais de DRE, principalmente, né, porque a gente vai falar de receita e despesa, mas conceituando teoricamente e exemplificando no raciocínio prático. E não se preocupe, logo, logo a gente vai falar de atos e fatos e a natureza das contas, que é a última etapa dessa classificação, para daí a gente falar, então é assim que eu faço débito e crédito, é assim que eu faço o lançamento contábil no meu livro diário, no meu livro razão, no meu livro de registros da contabilidade propriamente dita. Fechou? Obrigado, então. Bom descanso para vocês. Obrigado pela paciência mais uma vez. Encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu!